E eu comecei a ver as coisas diferente. O meu andar foi diferente. Aquele tempo de quantidade começou a se transformar em tempo de qualidade. Qualidade principalmente para mim, porque eu fazia muito mais para os outros, pelos outros, do que por mim. Conte com Deus, conte com a gente, pode contar. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Pode Contar. E hoje, conforme assumimos aqui publicamente, a doutora Cláudia retorna aos nossos estúdios aqui em Alphaville, o Estúdio Flecha, para gravar mais um episódio. E desta vez vamos falar sobre felicidade. Vamos falar sobre a jornada que ela decidiu de seguir um caminho em cima de uma palavra, de um propósito. E eu quero resgatar um pouquinho do que é que, até, doutora Cláudia, primeiro, mais uma vez aqui, lhe agradecendo a disposição de retornar ao nosso Pode Contar, dizer que fazer essa introdução para lhe passar a sua saudação, de que eu, até uns 2 anos atrás, eu tinha 3 perguntas que eu fazia para identificar, quando eu estava buscando o meu propósito de vida, que hoje é muito claro, contribuir com a evolução das pessoas. Esse é o meu propósito de vida. E eu fazia 3 perguntas. Pergunta número 1. Isso que eu estou fazendo, eu faço de graça? Sem me preocupar absolutamente se isso vai me render alguma coisa ou não? Pergunta número 2. Ao fazer isso, eu faço de tamanha dedicação, de que ao terminar de fazer, eu me sinto tão leve como se estivesse em contemplação por ter feito aquilo? Terceiro, isso que eu estou fazendo tem muito mais a ver com o outro do que comigo? Se as respostas fossem sim, pronto, eu ali teria encontrado o meu propósito. E ano passado, eu trouxe mais uma 4ª pergunta, que seria a pergunta de confirmação do meu propósito de vida. Isso tudo que eu estou fazendo serve a Deus? E se a resposta for sim, aí eu não teria mais dúvida de que aquele era um propósito de vida. Porque exercer o propósito é, acima de tudo, servir a Deus. E eu me lembro que no episódio passado a senhora falou exatamente isso. Então vai aqui, recebendo a senhora mais uma vez, com a nossa gratidão, lhe fazendo a provocação. Qual o seu entendimento de propósito de vida? Bem, Joaquim, quero dizer que estou muito alegre de estar aqui novamente, né, contando um pouco mais da minha vida, dessa vez falando de um tema incrível que é a felicidade, e dizer àqueles que estão nos acompanhando que eu sou uma mulher de estatura média, cabelos castanhos, mechas loiras, olhos castanhos, uso óculos, cor parda, estou usando uma roupa preta, um blazer branco com detalhes pretos e beges e extremamente feliz em estar aqui hoje, falando exatamente desse tema maravilhoso que é felicidade, como tudo aconteceu na minha vida, né? Iniciando pelo propósito, Joaquim, eu aprendi aí com suas 4 perguntas, que antes eram 3 ou 4, bem interessante. E, na medida que você fazia cada pergunta, eu ia trazendo para mim e tive a confirmação que realmente eu encontrei o meu propósito. Meu propósito de servir de alguma forma, onde o meu servir possa impactar positivamente na vida de cada pessoa que está recebendo o meu servir. Porque quando a gente fala em servir, às vezes a pessoa pensa que é só nas questões materiais.
E eu acredito que um bem maior que a gente possa dar, a forma maior que a gente possa servir, é se doando. Então, quando eu me dou, dou o meu tempo, dou a minha atenção, dou o meu acolhimento, eu acredito num servir bem maior e esse servir, eu tenho certeza que vem de Deus. Então, a sua quarta pergunta já está bem respondida, Que maravilha. né? Então, cada dia mais eu recebo exatamente de Deus esse reforço de que eu estou no caminho certo do meu propósito. Muito bom, muito bom. Olha, doutora Cláudia, eu hoje faço parte de uma mentoria que é o Destiny Mind, que é liderado pelo Tiago Brunet. E o Tiago, é um líder espiritual e ele tem feito diversas provocações a cada um de nós que somos mentorados. E teve uma frase teve um ensinamento que uma vez ele trouxe. Ele passou a visitar, ele tem algumas missões, e dentro dessas missões ele passou a visitar crianças com deficiência, hoje se tornou embaixador da AACD. E numa dessas visitas ele refletiu assim, olha, eu tenho 4 filhos, todos perfeitos, nenhum com nenhuma deficiência. Então eu sou um agraciado. E ele sentiu uma necessidade de fazer algo pelas crianças que tinham deficiência. A dor do outro chamou a atenção dele diante, talvez, da bênção, da bênção de não ter uma complexidade, ou de ter um enfrentamento, de ter algum tipo de deficiência em casa. Ele diz, olha, peraí, eu tenho que fazer... Se eu sou agraciado, eu tenho, então, que trabalhar por quem tem deficiência. Inclusive, eu quero pedir que deixe aqui aqui embaixo, depois, o podcast que eu gravei com o Tiago Brunet, junto com o Átila e com o Rafael. Nós 3 somos pais de crianças com deficiência, que Pais Atípicos. Esse é o nome do episódio, para que você possa assistir, porque é um episódio muito interessante. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque nós assumimos um compromisso de, esse ano, servir mais. Servir mais. Então, olhar para as pessoas deficientes, olhar para as pessoas que estão em hospitais. Quantas crianças estão passando por câncer e estão ali com doenças raras em hospitais, com uma necessidade de um acolhimento. E é muito difícil você mover pessoas para cumprir esse papel se elas não tiverem o seu propósito muito bem definido, claro. Aquela motivação de fazer sem cansar, né? Mas é claro que a vida atribulada que a gente vive, talvez os nossos objetivos, muitas vezes confundido, as metas confundidas com necessidades da carne, ao invés de serem metas que possam se aliar a necessidades do espírito, levam a gente a não definir esse propósito. E quantas pessoas chegam ao final de suas vidas sem um propósito? É muito importante que nós, que temos claro, poder fazer a provocação, como nós fizemos aqui, 4 perguntinhas básicas. Mas também é muito importante que a gente traga qual é a chave da virada. Naquela passagem bíblica do primeiro milagre que Jesus fez, na festa de casamento, quando a mãe dele chamou e o vinho estava se encerrando, e ele mandou que trouxesse todos os potes, enchesse de água, e automaticamente levasse aqueles potes para o melhor degustador de vinho, o melhor sommelier à época, e quando ele provou, disse, esse aqui é o melhor vinho. Mas aí fica a pergunta, quando foi que esse processo mudou? Porque estava ali, os potes cheios de água.
Aí, na hora que o sommelier provou, disse que era o melhor vinho, quando aconteceu essa virada de chave? A resposta, naturalmente, vai estar no caminho, no processo. Sem dúvida. Então, qual foi o momento do caminho? Qual foi o momento do processo que a senhora disse assim, opa, esse aqui é o meu propósito de vida? A minha virada de chave, Joaquim, ela aconteceu exatamente em 2011, quando aconteceu a evolução de uma doença que a minha mãe já tinha, mielofibrose, e essa doença evoluiu para um tumor e teve a necessidade dela vir fazer o tratamento dela aqui em São Paulo. E foram 9 meses, eu digo que foi uma nova gestação para a minha vida. Porque nesse momento eu tive que me ausentar de todas as minhas atividades empresariais lá em Teresina para cuidar dela, para me dedicar a ela. E eu me recordo quando ela já estava em São Paulo e eu cheguei e ela perguntou, minha filha, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, mamãe, eu vim ficar com a senhora, vim lhe acompanhar. Ela disse, não, mas você tem muitas atribuições, você tem seu trabalho, quantas pessoas dependem de você, tem seus filhos. Eu disse, mamãe, mas no momento a pessoa mais importante é a senhora, então eu vim lhe acompanhar. Então, ali iniciou toda uma jornada, eu digo, uma nova jornada na minha vida. E uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Mas foram 9 meses entre vindas e voltas para Teresina, até o falecimento dela em novembro de 2011. Então, todo esse caminhar, esses 9 meses, foi um renascimento para mim. Por quê? Porque eu vivia no piloto automático. Minha vida era do acordar ao dormir, levando filho para colégio, buscando, porque eu fazia questão de acompanhar eles, né, em colégio, todas as atividades, mas trabalhava incansavelmente. Por quê? Porque naquela época o meu pensamento era tempo de quantidade, não tempo de qualidade. Muito bom. Eu acho que pelo fato de eu ver meu pai trabalhar tantas horas como ele trabalhava, incansavelmente, eu achava que tinha que ser daquele jeito, até para eu ser aceita, talvez, para ele me ver como uma pessoa que desse resultado, eu entendia que para ele a quantidade era importante, né, do tempo de trabalho. Mas essa parada dolorosa que eu tive no tratamento da minha mãe me ensinou muito. Me ensinou muito. Quantos e quantos dias de hospitais eu passei com ela, vendo todo o sofrimento. E ali um dos ensinamentos que me veio foi que o dinheiro, como ela dizia, minha filha, o dinheiro pode solucionar, pode nos dar conforto, resolver muita coisa, mas não é tudo. Não é o que traz a felicidade. Então, ali eu vi que o dinheiro possibilitou a ela um bom tratamento, recursos na saúde onde precisava, conforto, mas não manteve ela aqui conosco, né? E nessa minha parada também eu vi que muitas crenças que eu tinha construído em torno do meu trabalho e também da vida em si foram quebradas naquele momento. Eu tive que ressignificar muita coisa. Então, iniciou ali, como eu disse, uma nova jornada, um novo pensamento. E eu comecei a ver as coisas diferente. O meu andar foi diferente. Aquele tempo de quantidade começou a se transformar em tempo de qualidade. Qualidade principalmente para mim, porque eu fazia muito mais para os outros, pelos outros, do que por mim. Então, eu comecei a olhar para a minha vida, a busca do eu. Quem eu sou,
por que que eu estou aqui, o que é que eu estou fazendo da minha vida, qual o sentido, qual o propósito. Então, essa minha busca, ela foi crescendo ano após ano. E nessa linha de conexão, em 2018, buscando temas que eu pudesse preparar um treinamento de uma equipe de supervisores de loja que eu tinha criado, eu comecei a buscar muitos temas. Ética, empatia, e aí me apareceu nessa busca felicidade. Aí eu disse, nossa, felicidade. Aí eu comecei a assistir a alguns vídeos, conheci também uma escola de filosofia chamada Nova Acrópole, professora Lucelena Galvão. Então eu comecei a acompanhar e aí eu fui estudando. E descobri naquele momento que tinha um congresso da felicidade em Curitiba, né? Então eu já fui em 2018 para esse congresso. Lá tinha um estande que estava oferecendo um GBA da felicidade, transformando pessoas e organizações. Aí eu disse, não, vou fazer esse GBA. Então, durante o ano de 2019, durante 6 meses, eu fui a Curitiba e fiz esse GBA da felicidade. Então, dali eu passei a entender a importância da gente ser feliz. O quanto um colaborador feliz, ele rende muito mais naquilo que ele desempenha. E que hoje eu sei que Deus colocou a gente aqui para a gente ser feliz. Agora, a gente tem que encontrar exatamente essa felicidade. E eu sei que a felicidade está dentro de nós. Se a gente atribui a nossa felicidade a coisas, a pessoas, então o atributo, o valor está nas coisas e nas pessoas, e não em você. E que, na realidade, a felicidade está em nós. Então, eu disse, sim, mas continuei aquela. Por que que eu estou aqui? Qual é meu propósito? O que me move? O que me faz acordar todo dia com alegria e que o tempo rende e tudo acontece? E aí eu fui exatamente chegando cada dia mais perto desse meu propósito. Quando terminou esse treinamento de supervisores, que à medida que eu fazia esse treinamento, eu também estava num crescimento pessoal. Aí terminou esse curso do GBA da felicidade. Logo em seguida, nós entramos na pandemia e aquilo ali foi oportunidade de mais aprofundamento para mim. Durante a pandemia, eu também fiz um certificado em psicologia positiva. E essa minha busca pela psicologia positiva, pela felicidade, é uma busca constante, contínua. Eu sempre estou buscando algo que venha a acrescentar esse meu estudo. E aí foi quando eu cheguei à conclusão de que, nossa, eu já construí tanto até aqui. E o que é que eu estou fazendo com tudo que eu já construí até aqui? De que forma todos os aprendizados, todo o meu conhecimento, ele pode ser importante também para que outras pessoas se despertem. Tenha também a sua virada de chave. Muito bom, muito bom. A senhora colocou muito claro aí de que vivia num piloto automático e foi preciso que tenha acontecido, vamos chamar assim, um vale. Exatamente. Para poder ir lá à insignificância, naturalmente um reencontro com Deus, indiscutivelmente. Mas é possível encontrar o propósito sem clareza de sua identidade? Eu acho que não. Eu acho que mais importante é você ter o autoconhecimento. Porque sem o autoconhecimento, eu acho que
pode até ser que alguém diga, não, eu sei qual é o meu propósito, mas eu não tenho o meu autoconhecimento, mas eu acho meio difícil. Então, nós podemos dizer aqui a quem nos assiste que é preciso fazer escolhas e tomar decisão. Exatamente. Ainda que todos nós estejamos aqui vivendo nessa existência, não se encontra o propósito se não tiver uma decisão, a permissibilidade. Sim, até porque nós somos responsáveis por aquilo que a gente escolhe, né? Pelas nossas escolhas. Quais são as boas consequências? Porque eu também, depois que ficou muito claro para mim qual é o meu propósito de vida, eu nunca encontrei uma consequência ruim de estar cumprindo o meu propósito. Mas quais são as boas consequências que a senhora identifica, primeiro, para o ser humano em si, para aquele que vive o seu propósito, e, naturalmente, para a quem este propósito alcança? Olha, Joaquim, se eu quero ver a mudança no mundo, essa mudança tem que começar por mim. Né? E interessante, o ser humano ele é mais fácil identificar o que o outro é ou o que o outro precisa mudar do que se olhar. Né? Mas é preciso entender que a gente primeiro tem que se olhar. Tem que se olhar, tem que se perguntar quem sou eu, o que é que eu faço aqui, qual a minha importância para mim, para o mundo, para a comunidade que eu vivo e de que forma eu posso ser melhor. A Lucilena diz que a gente precisa, na nossa jornada, sair melhor do que o que a gente entrou. Então, eu quero chegar ao fim da minha vida melhor do que o que eu comecei. Então, eu busco cada dia eu me pergunto, o que é que eu posso ser melhor hoje? O que é que eu posso fazer melhor hoje? Então, a partir do momento, o que é que eu percebo? A partir do momento que eu iniciei esse meu processo de mudança, tudo ao entorno muda. E Deus, como eu disse, Deus cuida de todos os detalhes. Então, a gente vai se conectando com tudo aquilo que a gente precisa. E todas as pessoas, coisas e fatos que acontecem na nossa vida são exatamente aquilo que a gente precisa para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Agradecer. Por pior que seja a situação, sempre tem o lado positivo e a gente tem que agradecer, porque nada acontece por acaso. Esse era o ingrediente que estava aqui, que eu anotei para dizer. Como é que funciona esta evolução, a busca da felicidade, com o ingrediente da gratidão? Agradeço a tudo. Você estava indo para um local, o pneu furou, agradeça, porque tem uma razão de ser daquele seu atraso, da rota que foi mudada. Deus é quem sabe. Né? Então, a gente tem que agradecer. E eu acordo agradecendo por estar acordando, porque é um dia a mais na minha vida. Aí, o que é que eu vou fazer com aquele tempo? Né? A gente é que decide o que é que você vai fazer com aquele tempo. O livre-arbítrio é de cada um. De cada um. E um detalhe, tempo é uma coisa que ninguém pode guardar para usar depois. A gente tem que aproveitar aquele tempo que está tendo naquele momento. Tem pessoas que, pela minha dinâmica, né, do dia, às vezes tem gente que diz assim, Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta, tu dorme? E eu disse, muito bem, porque a pergunta disse, não, pelo amor de Deus, tu não para. Tu uma hora está aqui, tu uma hora está ali. Eu disse, não, mas dá tudo certo. Dá tudo certo. É interessante, porque nós estamos falando de um atributo que Deus, talvez seja o atributo mais universal, que é o tempo, mais democrático.
que todos têm o mesmo mesmo tempo. mesma quantidade de tempo. Ninguém tem 1 hora, 1 minuto a mais do Não. que o outro. E nós, nesses pilotos automáticos de nossas vidas, a gente tem uma premissa de desregrar o tempo. Não dormir direito, não comer direito, não ter o tempo de qualidade, como a senhora colocou aqui, com a família. E depois do tempo passado, ele não volta. Não volta. Viver o seu propósito no caminho da felicidade. Nós podemos dizer que uma das consequências boas é a gestão do tempo? Sem dúvida. Sem dúvida. E a gestão do tempo, ela... há uns dias atrás, eu assistindo o Flávio Augusto, ele disse o seguinte: eu vivia uma vida estressada, ou o que estressa a vida é você querer equilibrar. Porque o equilíbrio, ele exige um esforço muito grande para manter o ritmo das coisas em tempos distintos, com variáveis distintas. Em cima, aí eu lembrei aqui do equilibrista do circo. Os pratinhos. Corre para cá, corre para lá, corre para cá, para não deixar o prato cair. E ele disse uma coisa que ele atribuiu na vida dele. Ele parou de fazer a gestão do equilíbrio e passou a fazer a gestão das conciliações. Aí começou a conciliar. Então, conciliou o tempo da família, conciliou as datas importantes, conciliou o tempo do trabalho, conciliou a necessidade da saúde, de manter a saúde. Foi conciliando, conciliando. E quando o equilíbrio parece vetores de direção para um mesmo sentido para a coisa acontecer, gestão das conciliações significa dizer: eu vou ceder disso, vou ceder daquilo, vou ceder disso, vou ceder daquilo, para que eu tenha um outro comprometimento. Isso faz sentido dentro do processo da gestão do tempo? Eu acho que faz. Agora, no meu caso aí, você estava falando, eu acho que uma coisa que me ajudou muito nessa minha caminhada foi... Eu tinha mania de controle. Controle no sentido de programação. Não, eu vou acordar tal hora, vou sair tal hora, e vai isso, 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 isso. E quando eu vi que não é bem assim que acontece, eu posso me planejar. Mas eu tenho que entender aquilo que eu tenho controle e aquilo que não faz parte do meu controle. Então, isso foi me ajudando. E hoje, se você me perguntar, existe ainda aquele nível de controle? Olhe, eu acho que diminuiu 80%, talvez. Ficou só os 20%. Eu tenho a consciência daquilo que realmente é no meu controle. A vida se torna mais leve. Tá? E, por incrível que pareça, tudo flui tranquilamente e dá tudo certo. E o tempo dá para você fazer tudo. É isso mesmo. Agora, doutora Cláudia, eu queria tocar num ponto de reflexão aqui, que eu acho que muitos dos nossos... Acho que todas as pessoas precisam entender e compreender, né? O empresário bem-sucedido, ele é aliado automaticamente a esse conceito de bem-sucedido à riqueza. É bem-sucedido porque ele tem patrimônio, porque ele fatura tanto, porque ele tem uma margem de lucro tanto. Então, ele é bem-sucedido porque tem um carro, porque tem um avião, porque tem... Então, ele é bem-sucedido, né? Tem esse conceito de bem-sucedido. Qual é a relação que a senhora faz com essa visão de ser bem-sucedido quando a gente coloca aqui riqueza e prosperidade? Porque às vezes você vê gente que é tão rico, tão rico, tão rico, que a única coisa que ela verdadeiramente tem é o dinheiro. Né? Então, riqueza e prosperidade. Qual é essa relação? Onde é que está a virada de chave do entendimento dentro de tudo isso que nós estamos conversando, né?
de um cumprimento de propósito? É bem parecido, Joaquim. Quando se fala de felicidade, as pessoas medem pelo ter e não pelo ser. Então, muitos dizem, fulano tem tudo para ser feliz. Eu não entendo por que não é feliz. É rico, tem isso, tem aquilo. E não é bem assim, né? Então, a gente precisa... Eu entendi, eu não vou dizer a gente... Eu entendi que... Bom, a maior riqueza para mim é aquela que vem de Deus. Tudo aquilo que Deus me dá é a maior riqueza que tem. Os bens materiais são meios. Meios de quê? Até da gente saber o que é que a gente faz com eles. Uhum. Tá? Porque o mundo da matéria, ele... Bom, primeiro, hoje se tem, amanhã pode não se ter. Quando a gente for a nossa passagem, todos os bens materiais aqui ficam. E o que é que a gente leva? Olha, meu pai, ele faleceu durante a pandemia e entre o horário de falecimento dele e o horário que ele foi sepultado, não chegou a 6 horas em função da pandemia. Uhum. E de tudo que ele construiu, o que é que ele levou de matéria? Nada. Então, esse entendimento da riqueza material e da prosperidade, eu acho que nem todos que têm a riqueza material são prósperos, porque a prosperidade ela tá ligada ao bem-estar. Tem pessoas que são prósperas, mas não têm nem tanta riqueza. Então, a gente precisa entender essa relação do material e do espiritual, porque a prosperidade está ligada ao espiritual. Aí, É aquela evolução do ser, a prosperidade. e aí, o resultado é aquilo que você vai mais alimentar, né? Exatamente. O que é valoroso para você? O que é importante para a sua vida? Você vai alimentar o material, vai ser materialista. Vai alimentar o espiritual, vai ser uma pessoa espiritualizada. Exatamente. Vai servir mais. Exatamente. Vai impactar mais pessoas. Exatamente. Então, a prosperidade é o transbordo. Né? A senhora chegou aqui dizendo, eu me coloquei, toda essa experiência, todo o conhecimento que eu tenho, é para quê? Aí você identificou o seu propósito, tá no servir, e ali você começou a compartilhar, então você começou a transbordar. Exatamente. E aí você, no transbordo, impacta pessoas, alcança pessoas. E é muito fácil, talvez, para o despertar, você identificar uma pessoa próxima. A pessoa próxima é aquela que você quer do seu lado. É aquela que quando chega no ambiente, parece que o ambiente muda, né? Afasta as energias negativas. E é tão interessante, Joaquim, que às vezes coisas acontecem e eu não me percebo. Mas eu já tive situações recentes de estar participando de uma live com outras 2 pessoas e, ao final, receber um retorno de que, Cláudia, olha, eu quero te dizer que você estava com uma luz tão grande na live que era uma coisa que eu não sei nem te dizer o que é que aconteceu. Então, é aquilo que vem realmente da sua alma, aquilo que você está transbordando. Né? E aí vem aqui puxando mais uma vez aqui para a escritura, o que está lá na Bíblia, né? Se você vive uma vida de transbordo, cumprindo o seu propósito, automaticamente a tendência é de que você tenha paz. Sem dúvida. Paz de espírito, paz de coração. Hoje, meu lema é o que o meu padre, amigo e mentor espiritual, ele diz: paz na consciência e alegria no coração. Aí eu estava refletindo, doutora Cláudia, que a paz talvez seja um dos únicos
presentes, tão evidentes que Deus deixou nesta universo de existência para todos nós. Quando ele diz, a paz esteja convosco. Eu estou dando a paz. Está aqui, está com vocês. Uhum. Agora, façam por onde chegar até ela. Chegar até ela. Está aqui, ela está dada aqui, de graça. Não precisa pagar para ter paz. Está aqui de graça. Da mesma forma que ele nos deu a vida, deu uma vida de paz. Uma vida de paz, né? Agora, o caminho que cada um percorre, se vai chegar a ela ou não, as sementes que a gente planta ao longo desse caminho. Então, felicidade não é um alvo, né? Felicidade é o caminho. É o caminho. É o caminho. É a jornada. Às vezes, porque é um conceito, se você perguntar às pessoas o que é a felicidade, muitos vão dizer, é quando eu estou com minha família, é quando isso. Não, ali você sente emoções de alegria, de satisfação. Mas a felicidade, ela pode estar, você pode ser feliz, mas tendo a tristeza, a raiva, são emoções. Então, a felicidade, ela é composta de um conjunto de emoções positivas. Porém, você também sente as outras emoções. Muito bom. Olha, eu acho que esse podcast aqui a gente poderia ainda ficar horas e horas conversando. E eu quero agradecer mais uma vez aqui a doutora Cláudia, empresária, advogada, mãe, avó, empreendedora social, empreendedora feminina, mulher, líder, dedicando aqui um pouquinho do tempo para trazer para nós, compartilhar conosco esse tema tão caro para a humanidade, felicidade, os atributos da felicidade, o identificar da sua identidade, ter clareza da sua identidade, a virada de chave para encontrar o seu propósito de vida, a decisão de rever as crenças, ressignificar, desapegar, mandar o orgulho embora, mandar o ego, dizer para o ego quem é que manda de verdade. Exatamente. E compartilhar aqui o seu sucesso de vida. Quão bom é a gente ver os empresários, vou usar um termo, justificando ou honrando aquilo que quem deu, na verdade, quem confiou, na verdade, foi Deus. A toda honra e toda glória das conquistas, dos ganhos, da riqueza, a Ele. E quando isso acontece, parece que é como a parábola do dom, né? Parece que ele entrega mais porque você está sendo mais honrado, porque você está multiplicando, porque você está ajudando a diminuir as dores de outras pessoas e, portanto, está servindo a Ele, que é uma das confirmações do propósito. E a doutora Cláudia traz aqui a sua linda experiência de vida, né? Até agradeço, porque é algo que foge aqui da naturalidade de uma empresária para vir falar de gestão, de emprego, de renda, de competências de imagem, de competências empresariais, para falar um pouco, para ensinar um pouco para a gente sobre felicidade e propósito. Doutora Cláudia, mais uma vez, muito obrigado por essa partilha, por esse transbordo. Aqui foi um transbordo. Aqui parece que a gente está assim, no mar, transbordando, sem se afogar. Pois é, Joaquim. Afogar nas emoções, isso é muito bom. E, Joaquim, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar contando aqui, né? E falando de um tema, de um momento na minha vida muito importante, que foi essa virada de chave. Muito bem. E a você, eu quero aqui deixar aqui um dever de casa e uma provocação. Reflita. Reflita sobre a vida.
Tenha clareza da sua identidade. Não mece esforços em encontrar o seu propósito, respondendo aquelas 4 perguntas que eu deixei aqui no início. Porque verdadeiramente, aquele que cumpre o propósito, serve a Deus. Quem serve a Deus, recebe aquele presente que ele deixou de mãos dadas, que é a paz. E quem vive uma vida de paz, com certeza, chega à prosperidade. Paz e prosperidade para você. Conte com Deus, conte com a gente, pode contar.